trazendo Julian Álvares, a novela, né, que perdurou um pouquinho nessa pré-temporada, o Álvares dando a entender que queria sair, o Guardiola tentando fazer um esforço para que ele continuasse no Manchester City, mas aí é um problema, porque o jogador quer ser titular, e no City ele seria o reserva de luxo do Haaland, e acabou no Atlético de Madrid. A gente está vendo o anúncio oficial do Álvares, 19, jogador do Atlético de Madrid. É o típico negócio que é bom para todo mundo, Gil? Olha, eu não sei, viu? Eu tenho minhas dúvidas se o Julian Álvares vai realmente encontrar o que ele está buscando no Atlético de Madrid. Porque a gente sabe que, historicamente, os times do Simeone são times que muitas vezes são difíceis para os atacantes se adaptarem e se destacarem. E o Julian Álvares pode ter essa dificuldade, apesar de ser um argentino, né? Acho que ele faz um movimento arriscado, principalmente se você olhar o ponto de que no Manchester City ele pode ser utilizado de outras formas, como demonstrou no começo da temporada passada, jogando recuado, ajudando na criação, com a ausência do De Bruyne ali nos primeiros meses. O De Bruyne vai para o seu último ano de contrato com o Manchester City, já deu algumas sinalizações em próprios depoimentos de que pode ir depois para a Arábia Saudita para fazer aquele pezão de meia de ouro. E eu acho que o Julian Álvares, principalmente com o Manchester City, que sofreu com lesões na temporada passada e mesmo não sendo titular absoluto, foi o 8º em relação à minutagem no elenco do Manchester City. Eu acho que no Manchester City ele brigaria por mais coisas, por mais títulos. O Atlético de Madrid, eu não consigo colocar na mesma prateleira hoje do que o Manchester City. Eu acho que Real Madrid, Manchester City, principalmente, estão numa prateleira que a gente coloca para brigar hoje por Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid pode brigar pelo título? Pode, mas seria como o Borussia Dortmund uma surpresa. Então eu vejo que se o Julian Álvares ficasse no Manchester City, ele provavelmente teria sim oportunidades, várias oportunidades para ser titular ou para fazer a diferença em campo e teria mais possibilidade de título do que no Atlético de Madrid. Principalmente se a gente olhar a ótica também doméstica, né, em que o Atlético de Madrid terá o Real Madrid recheado de estrelas para disputar os títulos. Otávio, 75 a 80 milhões de euros a Mais transferência. cláusulas, né? Mais variáveis. Aí as variáveis que estão na moda no futebol, vale até a gente entender quais são, né? Se são fáceis ou não para bater. Mas valor alto, né? Uma aposta alta do Atlético de Madrid. Pô, mas valeu a pena, né? Na temporada passada você não participou, Arthur, mas Giovana participou do nosso raio-x da Champions. Eu dirigi a produção, eu fiz exatamente essa pergunta para ela, se ela imaginava que... Eu fiquei ouvindo para ver se ela ia repetir. Se ela imaginava que o Julian Álvares tinha que seguir para disputar a vaga no City, junto com o Kevin De Bruyne, um pouco mais recuado, ou com o Haaland, ou se tinha que buscar novos ares. E eu lembro dela falando, ela ficou na dúvida, no final ela falou, eu acho que tem que sair. Porque faltava espaço, cara. Ele só jogava, tipo, o De Bruyne machucou, aí ele joga. O Haaland machucou, aí ele joga. Então, assim, pro Atlético de Madrid foi ótimo, porque ele é argentino, ele é um cara raçudo, ele é um cara que, ele vai encarnar toda a cultura do Simeone, eu acho que vai encaixar extremamente bem com o Antoine Griezmann, e pro City foi bom, querendo ou não, recebeu uma grana alta, vai poder investir num nome que talvez não necessite tanto de protagonismo, mas que encaixe ali no elenco, talvez ele utilize o Bernardo Silva mais centralizado, já que contratou o Savinho para jogar pelas pontas. E pro Atlético, assim, não achei que foi um valor altíssimo, não. Assim, considerando que a gente passou agora por um período de janela extremamente inflacionada, né? Vários jogadores tendo um valor extremamente mais alto do que eles valiam. Eu achei que 75 milhões mais variáveis no Julian Álvares, um cara que já ganhou tudo, e agora ele só quer protagonismo, ele quer ganhar como sendo o cara, né? E ele vai ter ali um cara para ajudar nos primeiros anos a fazer essa transição, e depois ele pode assumir e dar uma nova cara para esse Atlético de Madrid que tenta ser cada vez mais ofensivo, não ser só aquele time peleador, aquele time copeiro, e o Julian Álvares vai poder dar todos esses atributos aí junto com o Antoine Griezmann. Eu acho que tem tudo para dar bom. Eu gostei assim para todos os lados. Achei que foi muito bom, até ir para a Liga dos Campeões, para a gente que vai mostrar a nova Champions, foi
incrível. Porque a gente vai ver mais na teoria o Julian Álvares, né? Ó, o chat está bombando aqui, os superchats estão chegando, eu já estou separando para ler. Só a minha opinião rápida sobre o Julian Álvares, olhando pela ótica do Manchester City. O Manchester City ficou com um gap de jogadores de 2 posições na reserva, né? Hoje o Manchester City não tem um reserva por Rodri e o Manchester City agora não tem um reserva à altura ou imediato para o Haaland. Eu sei que é uma missão ingrata, é uma missão difícil, porque você precisa ter um jogador, tanto para uma quanto para outra posição, que aceite ser reserva, e isso não é tão simples assim, porque o cara tem que ser bom o suficiente para quando entrar, entregar, mas precisa ser reserva e se contentar com isso. É uma missão muito ingrata até para o treinador, né? E agora o Manchester City talvez vai ter que ir no mercado para isso, né?